Vamos hoje até Assis, a cidade amada do nosso pai seráfico São Francisco, para conhecer a igrejinha chamada Porciúncula, a Santa Maria dos Anjos, e os prodígios que Deus permitiu acontecer pela virtude de São Francisco. O missal franciscano do dia 2 de agosto nos apresenta na sua introdução litúrgica 6 pontos importantes, falando sobre este lugar, dizendo assim: primeiro, o seráfico Pai São Francisco, por seu singular amor à bem-aventurada Virgem Maria, teve sempre particular cuidado por esta capelinha, dedicada a Santa Maria dos Anjos, chamada também de Porciúncula, ou seja, a sua relação com a Virgem Maria, o titular da igreja. E o segundo ponto, neste lugar, Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores e fixou morada estável para seus confrades. Terceiramente, neste lugar, iniciou com Santa Clara a segunda Ordem das Clarissas. O quarto ponto, neste lugar recebeu os irmãos e as irmãs da penitência da terceira ordem que chegava em todas as partes. Então aqui é o berço onde nasceram as três ordens, os três ramos da ordem franciscana, os frades, as irmãs e a ordem terceira. Neste lugar concluiu o curso de sua vida admirável e enfim conclui o missal. Para esta capela, o santo fundador obteve do Papa Honório III a célebre indulgência chamada também do perdão de Assis, que os sumos pontífices confirmaram sucessivamente e estenderam a numerosas outras igrejas. Por estas gloriosas lembranças, a Ordem Seráfica celebra com alegria a festa de Santa Maria dos Anjos. Então vamos conhecer passo por passo estes grandes eventos. Primeiramente, a Porciúncula é uma daquelas igrejinhas que São Francisco reconstruiu, reformou durante o tempo da sua conversão, provavelmente entre os anos 1205 a 1209. E atualmente encontra-se dentro da Basílica de Santa Maria dos Anjos. O local é na planície que se estende aos pés da colina de Assis, lá em cima a Basílica Patriarcal São Francisco de Assis, onde se encontra o túmulo de São Francisco, a Basílica de Três Andares. E cá embaixo da cidade, podemos dizer exatamente aos pés da cidade de Assis, a igrejinha chamada Porciúncula, que se encontra dentro da grande basílica, a Basílica Papal, construída posteriormente no século XVI. Na verdade, a construção desta basílica durou quase 110 anos. Foi de 1569 a 1679. Depois teve algumas vezes terremotos e, em consequência, teve outras reformas dentro e fora, e em especial na fachada da basílica. E no ano 1930 foi colocada a estátua da Nossa Senhora dos Anjos, banhada a ouro, que é visível a toda parte da cidade de Assis. Lembremos aqui que no ano 1909, o Papa Pio X elevou esta basílica à sétima maior igreja cristã do mundo e ao status de basílica patriarcal e capela papal. Entrando dentro da basílica, a gente encontra o estilo da basílica com base retangular, dividida em uma nave central e duas laterais, circundada por 10 capelas. No fundo tem um longo coro em forma semicircular, com o altar e a cátedra reservada para o Papa. E logo acima da entrada podemos encontrar um belo afresco, a cena de São Francisco recebendo de Cristo e da Virgem a indulgência conhecida como perdão de Assis. Vamos agora percorrer pela história conhecendo um pouco mais sobre os acontecimentos magníficos deste lugar. Acabamos de falar
que a Porciúncula é o berço da ordem franciscana, onde nasceram as 3 ordens, dos frades, das clarissas e da ordem terceira. Sendo assim, primeiro vamos saber como São Francisco adquiriu este lugar sagrado. Narra para nós o Celano, o primeiro confrade de São Francisco que escreveu a sua biografia, e na ocasião da canonização do santo fundador, pelo pedido do Papa Gregório IX, entre os anos de 1226 a 1228, ou seja, a morte de São Francisco aconteceu no ano 1226 e a canonização após 2 anos, 1228. E o Frei Celano narra que, quando São Francisco e os primeiros 12 irmãos, voltando de Roma, estavam morando em Ribatorto, perto de Assis, numa cabana, e um dia chegou um camponês com seus jumentinhos, querendo ficar lá. São Francisco imediatamente saiu de lá com seus frades, não querendo possuir nada, e fora morar na Porciúncula, no lugar da Mãe de Deus. E a legenda maior diz assim: o santo homem amou este lugar mais do que os outros lugares do mundo, pois, expulso de Ribatorto, aqui ele começou humildemente com seus 12 irmãos, aqui ele progrediu virtuosamente, aqui ele terminou de maneira feliz e na morte recomendou este lugar aos irmãos como o mais caro à Virgem. E a legenda perugina narra ainda alguns detalhes que são interessantes para entendermos melhor do nosso carisma franciscano, em especial o sentido da pobreza e do desapego das coisas da terra para gozar os bens do céu, assim como rezamos na oração do ofício do Seráfico Pai. Vendo o bem-aventurado Francisco que o Senhor queria aumentar o número de seus frades, disse-lhes um dia: caríssimos irmãos, vejo que o Senhor quer fazer crescer a nossa família. Parece-me que seria prudente e próprio de religiosos irmos pedir ao Senhor Bispo ou aos cônegos de São Rufino ou ao abade do mosteiro de São Bento uma igreja pequena e pobre, onde os frades possam recitar as horas, e ao lado uma casa pequena e pobre, de barro e de vimes, onde os frades possam descansar e fazer o que lhes for necessário. O lugar que agora habitamos já não é conveniente, e a casa é exígua demais para nos abrigar, visto que aprove ao Senhor multiplicar-nos. Foi então apresentar ao bispo seu pedido, que lhe respondeu assim: irmão, não tenho igreja para vos dar. Dirigiu-se em seguida aos cônegos de São Rufino, e estes deram-lhe a mesma resposta. Foi ali ao mosteiro de São Bento do Monte Subácio. Falou ao abade, como fizera ao bispo e aos cônegos, relatando-lhe a resposta que deles obtivera. O abade, compadecido, depois de se aconselhar com os seus monges, resolveu com eles, como foi da vontade de Deus, entregar ao bem-aventurado Francisco e seus confrades a igreja de Santa Maria da Porciúncula, a mais pobre que eles possuíam. Não cabia em si de contente com o benefício recebido, porque a igreja era dedicada à Mãe de Cristo. Era muito pobre e também pelo nome que era conhecida. Era, com efeito, chamada de Porciúncula, presságio seguro de que viria a ser cabeça e mãe dos pobres frades menores. O nome da Porciúncula tinha sido dado a esta igreja por ter sido construída numa porção acanhada de terreno que dá a muito, assim era chamada. Conta que esta igrejinha era dedicada à Mãe de Deus desde o século IV, pois passaram por aqui alguns marinheiros que, vindo da Terra Santa, construíram esta capela e colocaram aí alguns restos da casa da Nossa Senhora, dando-a o nome Santa Maria dos Anjos. E os moradores desse lugar tiveram sempre bastante devoção, pois diziam que escutavam o canto dos anjos.
E outro texto, a compilação de Assis, completa esta narração assim. E embora o abade beneditino e os monges tivessem concedido livremente aquela igreja a São Francisco e a seus irmãos, o pai seráfico mandava-lhes anualmente, em sinal de gratidão, mas no mesmo tempo da sua pobreza, uma cesta de peixes aos beneditinos. E os monges davam a Francisco e aos seus irmãos um vaso cheio de óleo de oliva, o azeite, para alimentar a lâmpada do Santíssimo da igrejinha de Porciúncula. Embora já passaram 800 anos, desde então a família franciscana continua aí, nesta casa de aluguel, e a cesta do peixe e o óleo para a lâmpada continuam oferecendo entre as duas famílias religiosas. É belo. A história de 800 anos não interrompido até a nós. Vamos assistir às imagens deste momento sublime deste anno 2017. Possiamo dire che stiamo vivendo ha come titolo Rito della fratellanza. Questo rito, carissimi fratelli e sorelle, deve ricordare a ciascuno di noi il patrimonio spirituale lasciato da San Benedetto e da San Francesco al mondo intero. Un patrimonio che ci deve ricordare l'importanza e il valore dell'amicizia, dell'ospitalità, dell'accoglienza del prossimo, soprattutto del povero e dello straniero, come è ben evidenziato dalla regola di San Benedetto, ma anche dalla tradizione francescana. San Benedetto, parlando al portinaio, ma anche parlando del foresterario, dice che chiunque bussa al monastero e chiunque viene ricevuto in comunità, povero, ospite, pellegrino, deve essere accolto come Cristo. E all'abate gli ordina di prostrarsi ai piedi, soprattutto dei poveri, e baciarli. E noi sappiamo che prostrarsi significa adorare qualcuno, e noi nel povero, nel pellegrino, nell'ospite. Per noi davvero questo momento è all'insegna della gratitudine, della riconoscenza, perché voi benedettini avete fatto a Francesco il dono più grande della sua vita. Lui non aveva altro che la porziuncola, perciò davvero vorrei avere il cuore, gli occhi, la bocca di Francesco per dirvi grazie come ve lo direbbe lui in questo momento. Sappiamo quanto lui ci teneva alla porziuncola. Sappiamo come la porziuncola per lui era diventato il riferimento della sua vita, della sua fraternità, come lì ha iniziato, ci dice San Bonaventura, qui ebbe la gioia degli inizi, qui progredì nella virtù, qui raggiunse felicemente la meta, cioè la porziuncola è la sintesi della vita di Francesco. E mentre di ogni altro luogo lui diceva ai frati, se vi cacciano andate via. Un giorno un frate disse che la cella, lui si trovava a Cortona, che era sua, e lui non volle mai più entrare in quella cella perché era stato detto che era sua. Ma per la porziuncola fa quasi anche un'eccezione a questa povertà così radicale. Come dicevo, mentre negli altri luoghi, ecco, lui diceva andate via se vi cacciano, nella porziuncola dove lui vuole tornare e morire, ecco, dice ai frati guardatevi bene dall'abbandonare mai questo luogo. Se vi cacciano da una parte entrate dall'altra,
ma non l'abbandonate mai, perché questi è abitazione di Dio e della Vergine Maria. Quello che chiederete qui con fede lo otterrete. È importante questo gesto, perché davvero non sappiamo come, ecco, lo facciamo col gesto di Francesco, portando un po' di pesce. Certo non vuole essere un modo per dire noi paghiamo l'affitto, ecco, della porziuncola, è solo un piccolo segno della gratitudine, e di questo dobbiamo dire grazie ai nostri padri benedettini. Ecco, di questo davvero tutto il bene che si fa in quel luogo, il Signore, ecco, ne darà consolazione anche a voi. Ecco, il dono di questo luogo è stato fatto da voi a San Francesco. Che il Signore vi ripaghi davvero con tanta grazia, con tante energie, con nuove vocazioni, ecco, perché davvero possiamo insieme, da fratelli, continuare ad annunciare al mondo la bellezza della misericordia di Dio. Grazie. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está o nosso patrimônio. O nosso berço, onde nascemos, é um lugar emprestado. Assim como Jesus e Francisco nasceram num curral e ainda emprestado pela bondade dos outros, a ordem franciscana nasceu e cresceu numa casa alugada. E o valor de aluguel é simplesmente uma cesta do peixe. O pobre vive de aluguel. Ele sabe que nada do que está aí não pertence a ele. Qualquer momento pode ser retirado daí. Usar tudo com gratidão e responsabilidade e devolver tudo com mesma alegria e reconhecimento. Belo e comovente a nossa herança. Quando o voto da pobreza, que prometemos algumas vezes, nos faz sentir pesado, nos faz sentir escravos ou humilhados, lembremos que a santa pobreza não é escravidão. Não é uma limitação, mas a herança que adquirimos do nosso Pai seráfico. E tudo o que temos é simplesmente entregue a nós para usarmos enquanto precisamos e depois vai ser devolvido. Inclusive os encargos, os trabalhos, os serviços que prestamos dentro e fora do convento. E tudo devemos usar como peregrino e forasteiro, sabendo que nada nos pertence, assim como nosso Pai São Francisco nos ensina. Vamos agora ver a experiência mística de São Francisco neste lugar. São Francisco começou a sua nova vida exatamente aqui, ainda antes de receber esse lugar das mãos dos beneditinos. Narra para nós o primeiro Celano 21 e 22 assim. Depois que o santo trocou de hábito e acabou de reparar a igreja de São Damião, passou para outro lugar chamado Porciúncula, onde havia uma antiga igreja de Nossa Senhora, Mãe de Deus, mas estava abandonada e neste tempo não era cuidada por ninguém. Quando o santo de Deus a viu tão arruinada, entristeceu-se porque tinha grande devoção para com a Mãe de toda a bondade e passou a morar ali habitualmente. No tempo em que a reformou, estava no 3º ano de sua conversão. Por essa época, usava o hábito de ermitão, cingindo com uma correia, e andava com um bastão e calçado. E aqui foi que, no início da sua caminhada vocacional, São Francisco e Bernardo escutaram o Evangelho de Mateus e tomaram uma decisão, assim como nos atesta o Celano número 22. Um dia, nesta igrejinha, São Francisco e Bernardo, seu primeiro discípulo, foram participar da missa querendo saber o que Deus queria deles, se era para pregar o Evangelho ou não.
Na leitura do Evangelho, escutaram atentamente todas as palavras. Depois da missa, pediu encarecidamente ao sacerdote que lhe explicasse esse Evangelho. Ele explicou tudo e Francisco, ouvindo que os discípulos não deviam possuir ouro, prata ou dinheiro, nem levar bolsa ou sacola, nem pão, nem bastão pelo caminho, nem ter calçados ou das túnicas, mas pregar o reino de Deus e a penitência, entusiasmou-se imediatamente no Espírito de Deus e disse: é isso que eu quero, isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. E Celânio continua narrando. Imediatamente colocou em prática a palavra de Deus, tirou os calçados dos pés, deixou de lado o bordão e, contente com uma só túnica, substituiu a correia por uma corda. Preparou depois uma túnica que apresentava o sinal da cruz, para afastar com ela todas as fantasias demoníacas. Fez ela muito áspera para crucificar a carne com os vícios e os pecados. Fez ela muito pobre e mal acabada, para de maneira alguma poder ser ambicionada pelo mundo. E procurou praticar com toda diligência e reverência também as outras coisas que ouvira, pois não era surdo ao Evangelho, antes guardava tudo louvavelmente de memória e tratava de executá-lo à risca. O lugar da frequência da Nossa Senhora e dos anjos. E após de ter recebido das mãos dos monges beneditinos a capela Porciúncula, São Francisco e os frades começaram a viver aí permanente. E aqui São Francisco teve muitas experiências fortes com Jesus, com Nossa Senhora e com os anjos. A legenda maior anota assim: sentindo aí a frequência das visitações angelicais, de acordo com o nome desta igreja, que desde a antiguidade era chamada Santa Maria dos Anjos. Estabeleceu-se aí por causa da reverência aos anjos e por causa do amor especial à Mãe de Cristo. E o livro da perfeição diz: embora o seráfico Pai soubesse que o reino dos céus é estabelecido em todos os lugares da terra, e acreditasse firmemente que a graça divina pode ser concedida aos eleitos onde quer que se encontra, sabia, no entanto, por experiência, que Santa Maria dos Anjos havia sido contemplada com bênçãos especiais e recebia com mais frequência a visita de espíritos celestiais. E segundo a tradição, aqui ele redigiu as 2 orações marianas pela sua devoção à Nossa Senhora, invocando-a à Virgem feita Igreja, casa, a vestimenta de Deus, a serva de Deus, salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja. A expressão do Concílio Vaticano II à Igreja, Maria, Mãe da Igreja. São Francisco, já há 800 anos atrás, chamava Maria Virgem feita Igreja. Eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor, salve, ó Tabernáculo do Senhor, salve, ó Morada do Senhor. E aqui faz referência à Igreja de Porciúncula. O Palácio do Senhor, o Tabernáculo do Senhor, Morada do Senhor, que é Maria. Salve, ó Manto do Senhor, salve, ó Serva do Senhor, salve, ó Mãe do Senhor. E salve vós todas, ó santas virtudes, derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis de Deus. E a antífona mariana, os frades rezavam 7 vezes ao dia, lembrando assim a sua relação divina com as 3 pessoas da Santíssima Trindade, Filha, Mãe e Esposa. Vamos ver como era a antífona mariana.
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Rogai por nós, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu, e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e dileto Filho nosso Senhor e Mestre. Nesta antífona, na verdade, podemos ver as 3 invocações que a gente reza no início do terço e que vem do pensamento do nosso Pai Seráfico. O dogma do primeiro título, Maria, Mãe de Deus, já existia, mas Maria, esposa do Divino Espírito Santo, é uma contribuição do nosso Seráfico Pai para a Igreja. Era com lágrimas nos olhos que Francisco meditava na pobreza do nosso Senhor e de sua mãe. Seu amor à mãe do Senhor Jesus era realmente grande e nela, depois de Cristo, depositava toda a sua confiança. Por isso a constituiu advogada sua e de seus irmãos, e em sua honra jejuava devotamente desde a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo até o dia da Assunção. A recomendação de nunca abandonar este lugar. Por isso recomendava sempre aos frades: meus filhos, tende cuidado de jamais abandonar este lugar. Se vos expulsaram por uma porta, entrai pela outra. Este lugar é sagrado, morada de Cristo e da Virgem Maria, sua bendita mãe. Aqui, quando éramos apenas um pequeno número, o bom Deus nos multiplicou. Aqui ele iluminou a alma desses pequeninos com a luz de sua sabedoria. Abraçou a nossa alma do fogo do seu amor. Finalmente aqui, os que rezaram com o coração sincero obterão tudo o que pediram, e as ofensas que lhes foram feitas serão duramente punidas. Por isto, meus filhos, tende este lugar como digno de toda honra e todo respeito, como habitação temporária de Deus, particularmente amada por Ele e da sua Santa Mãe. E aqui, de todo o coração, glorificai a Deus Pai e o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, por meio de louvores e ação de graças. Espelho da Perfeição, número 83. E, enfim, a grande devoção a Nossa Senhora dos Anjos foi retribuída pela indulgência, concedida não somente a Francisco, mas para toda a humanidade. A Porciúncula tornou-se a casa de oração, a porta do céu. Vamos ver como foi isso. Existem 2 documentos importantes que nos narram este episódio. O primeiro é o diploma de Teobaldo. Teobaldo era um frade menor e o bispo de Assis, que emanou da Cúria Episcopal tal diploma com data do dia 10 de agosto de 1310. E o outro documento também é de um frade menor chamado Bartoli, que escreveu antes do ano de 1334 com título Um Tratado sobre a Indulgência de Santa Maria da Porciúncula, utilizando também as fontes existentes até então. Segundo esses 2 documentos, São Francisco, numa noite de janeiro, estava em oração no jardim ao lado da igreja de Santa Maria dos Anjos de Porciúncula, e veio Satanás e disse-lhe: Francisco, por que você quer morrer antes do tempo? Ou você não sabe que dormir é o alimento principal para o corpo? Por que você está fazendo coisas mais do que necessita? Por que você se pune com vigílias e orações? Então, São Francisco saiu da cela, despido de sua roupa, e jogou-se sobre as roseiras que se encontravam lá, numa tentativa de espantar a dúvida e a tentação de Satanás. E São Francisco dizia: é melhor para mim conhecer a paixão do Senhor ao invés de ceder às seduções do inimigo. Quando o corpo estava ensanguentado, uma grande luz se acendeu, na medida em que,
foi tocando o corpo de São Francisco, as rosas teriam perdido seus espinhos e apareceram muitas rosas brancas e vermelhas, belas e esplêndidas. E, de fato, as rosas neste local, até hoje, são rosas sem espinhos. E começou a emanar um perfume suave. Imediatamente apareceu uma multidão de anjos, tanto na igreja quanto perto dela. E então os anjos disseram a São Francisco: vá rapidamente à igreja do Salvador e sua mãe. Ao entrar, Francisco viu que a igrejinha estava repleta de uma vivíssima luz, e ao lado do altar, o Cristo e à sua direita, sua Mãe Santíssima, circundados de uma multidão de anjos. Francisco, logo em silêncio e com a face por terra, adorou a seu Senhor. Perguntaram-lhe então o que ele desejava para a salvação das almas. A resposta de São Francisco foi imediata: Santíssimo Pai, mesmo que eu seja um mísero pecador, te peço que a todos quantos, arrependidos e confessados, virão a visitar esta igreja, lhes conceda amplo e generoso perdão, com uma completa remissão de todas as culpas. O Senhor lhe disse: ó irmão Francisco, aquilo que pedes é grande, de coisas maiores és digno, e coisas maiores tereis. Acolhe, portanto, o teu pedido, mas com a condição de que tu peças esta indulgência da parte minha ao meu vigário na terra, o Papa. São Francisco, levantando-se de manhã, chamou Frei Maceo de Marignano, companheiro do tempo, com o qual morava, e se apresentou diante do pontífice Honório III, que naqueles dias encontrava-se em Perusa, e com candura lhe narrou a visão que teve. Santo Padre, há pouco acabei de restaurar para o Senhor uma igreja dedicada à Virgem Mãe de Cristo. Suplico a vossa santidade que a enriqueçais com uma indulgência, mas sem a necessidade de nenhuma oferta em dinheiro, pois sabemos que era comum, naquela época, dar o dinheiro à igreja para alcançar as graças, inclusive o perdão à indulgência. O Papa respondeu-lhe: não convém fazer uma coisa dessa, pois quem pede uma indulgência precisa que a mereça dando uma mão. Mas disse-me: para quantos anos você a quer? E quanta indulgência lhe deva conceder? Porque a indulgência dava segundo o dinheiro e segundo os anos. Por isso o Papa perguntou: quantos anos você a quer? E quanta indulgência lhe deve conceder? São Francisco replicou-lhe: ó Santo Padre, Sua Santidade, queira me dar não anos, mas almas. No italiano, o som torna bem. Ó Santo Padre, non anni, ma le anime. Não anos, mas as almas. E o Senhor Papa respondeu: de que modo quer almas? E São Francisco declarou: Santo Padre, se aprover a Sua Santidade, quero que todos quantos se achegaram a essa igreja, confessados e arrependidos, e como convém, absolvidos pelo sacerdote, se tornem libertados da pena e da culpa, no céu e na terra, desde o dia do batismo até o dia e a hora de sua entrada na mencionada igreja. O Santo Padre acrescentou: isso que pedes, Francisco, é muito, e não é costume da Cúria Romana conceder semelhante indulgência. Então São Francisco respondeu: Senhor, não estou pedindo isto a partir de mim, mas a partir daquele que me mandou, o Senhor Jesus Cristo. Diante deste argumento, o Senhor Papa concluiu imediatamente dizendo por 3 vezes: agrada-me que tenhas essa indulgência. Os senhores cardeais presentes, porém, intervieram contra esta decisão, pois nesta época era bem conhecida as 2 indulgências doadas. Uma, para quem ia para as cruzadas, recebia a indulgência, e a outra,
quem visitava a Latrã, a Basílica Papal de Roma, recebia a indulgência dos apóstolos de Pedro e Paulo. Além disso, recebia indulgências pelas ofertas feitas às construções das igrejas e basílicas. Neste contexto, acharam absurdo dar gratuitamente uma indulgência pelo simples fato de entrar na igrejinha pobre e abandonada de Porciúncula. E o senhor Papa respondeu aos cardeais: agora já damos e a concedemos. Não podemos e nem convém que se destrua o que foi feito, mas a modificaremos de modo que fique limitada apenas para um dia. Então chamou São Francisco e disse-lhe: portanto, de hoje em diante, concedemos que qualquer um que for e entrar na mencionada igreja, bem confessado e contrito, será absolvido da pena e da culpa. E queremos que isso valha todos os anos por somente um dia, das primeiras vésperas até o dia seguinte, de 2 de agosto. O bem-aventurado Francisco, de cabeça inclinada, começou a retirar-se do palácio. O senhor Papa, então, como o visse saindo, chamou, dizendo-lhe: ó simplesinho, aonde vai? Que documento leva desta indulgência? Respondeu Francisco: a mim basta sua palavra. Se for obra de Deus, Deus mesmo deverá manifestá-la. Não quero nenhum outro documento desse privilégio senão este, que a carta seja a bem-aventurada Virgem Maria, o notário Jesus Cristo e os anjos as testemunhas. Estas palavras são suficientes para a gente entender da presença de Jesus, de Maria e dos anjos no local de Santa Maria dos Anjos, que São Francisco tinha visto. E poucos dias depois, ou seja, no dia 2 de agosto de 2016, junto aos bispos da Úmbria, ao povo reunido na Porciúncula, Francisco anunciou a indulgência plenária e disse entre lágrimas: quero mandar-vos todos para o céu. Anuncio-vos a indulgência que recebi da boca do sumo pontífice. Todos vós que hoje vindes e todos aqueles que virão cada ano neste dia, com um coração bom e contrito, obterão a indulgência de todos os seus pecados. Quero mandar-vos todos para o céu. Assim, a Porciúncula, a Santa Maria dos Anjos, tornou-se a porta do céu. Vamos lembrar aqui que o privilégio da grande indulgência durante 200 anos era exclusivo da igreja de Porciúncula. Quem entrava lá recebia a indulgência dia 2 de agosto. Em 1480, o Papa Sisto IV, que era um frade menor, estendeu-a a todas as igrejas de religiosos franciscanos. E o Papa Pio X concedeu a indulgência a todas as igrejas matrizes do mundo. E, enfim, o Papa Paulo VI, em 1966, escreveu a Carta Apostólica Sacrosanctum Porciuncula Ecclesia sobre esta indulgência, estendendo o perdão de Assis para todas as igrejas do mundo inteiro, com as condições que a Santa Igreja pede para obtê-la. Entre 8 dias da festa de 2 de agosto, confessar-se, arrependendo-se dos próprios pecados, decidindo de ter uma vida nova, visitando uma igreja, rezar pelo Santo Padre com um credo, Pai Nosso e Ave Maria e Glória ao Pai. Pode pedir a indulgência todas as vezes que entra na Porciúncula, ainda que no mesmo dia, e pode oferecer para si ou para os outros ou para alguém dos fiéis defuntos. A missão e a misericórdia de São Francisco, de fato, era mandar todos em paraíso. Além desse privilégio que ele conseguiu para nós cada ano, temos também o dia 3 de outubro. Lembram-se que lá no Monte Alverne, no dia em que recebeu os sagrados estigmas
Jesus tinha prometido a São Francisco: eu te dei os estigmas que são os sinais da minha paixão, para que tu sejas o meu porta-bandeira. E assim como no dia de minha morte, desci ao limbo e carreguei todas as almas que lá encontrei em virtude de meus estigmas, assim te concedo que, cada ano, no dia da tua morte, possas ir ao purgatório e trazer todas as almas das tuas 3 ordens, isto é, menores, irmãs e continentes, e também dos outros que a ti foram muito devotos e que lá encontrares, em virtude dos teus estigmas, e as leves para a glória do paraíso, para que sejas conforme a mim na morte, como és na vida. A terceira consideração. E, enfim, temos que lembrar ainda alguns acontecimentos importantes de Porciúncula nos últimos dias da vida de São Francisco. O primeiro, São Francisco compõe aqui a última estrofe do Cântico das Criaturas, chamando a Irmã Morte. E aqui ele fez sua última ceia, onde a Senhora Jacoba milagrosamente chegou de Roma para visitá-lo com as doces que Francisco desejou comer nas últimas horas. Aqui o Pai Seráfico deu a última exortação e bênção aos seus frades, aos que vão chegar e aos que estão espalhados no mundo inteiro. E daqui ele se transitou para o céu. E ainda hoje, ao lado da Basílica, permanece o lugar de trânsito, que qualquer um que passa por aí permanece estupefato, em profundo silêncio. Assim, Santa Maria dos Anjos é a porta do céu, porta da misericórdia. Siamo partiti a Pisa dal convento di Santa Maria e siamo arrivati a Laverna. In 7 giorni si è percorso 190 km, quindi è un buon traguardo penso per tutti e per tutta la marcia, anche per i più deboli. Io penso che veramente ognuno si possa sentire soddisfatto di quello che ha percorso e dei frati che l'ha accompagnato. Sicuramente è un'emozione veramente indescrivibile, non ci sono parole. Ecco, vogliamo andare tutti quanti in paradiso, perciò siamo qua.